E aí pessoal, tudo bem? A gente andou combinando aí esse vídeo, porque realmente semanas muito corridas, final de semestre é muita coisa para fazer, né? E aí com essa atividade a gente acaba protelando. E fazer um videozinho curto, tentar ser o mais dinâmico possível, falar um pouco, sem extinguir aí as dúvidas, mas tentando colaborar com as perguntas de todos. Esse primeiro vídeo ele vai tratar com relação a aquelas temáticas que nós encaminhamos, elas são sugestões, mais uma vez eu reforço, não tem o sentido de dizer que você tem que se prender àquilo. Qual é a única coisa que você tem que se preocupar? Na hora de pensar a sua temática, é preciso que você visualize que a inclusão educacional tem que estar no meio, né? Então, independente do que você escolha fazer, basta perceber que tem que haver uma relação com a questão da inclusão educacional. Pode ser no nível fundamental, pode ser na educação básica, pode ser no nível superior, mas permeando, dialogando com a inclusão educacional e não apenas a questão da inclusão de deficiência, né? Percebi que algumas pessoas são muito com essa dúvida, achando ou se forçando aí para o lado da deficiência. Não é a questão da deficiência apenas. A deficiência é apenas uma das grandes possibilidades, mas sim a questão das necessidades especiais de uma maneira geral. Então, nós temos aí o primeiro deles, que coloquei para vocês, foram os avanços e as dificuldades da inclusão escolar de pessoas com. Esse pessoas com é para você completar. Pessoas com baixa visão, pessoas com tetraplegia, pessoas com dificuldade de locomoção, ou pessoas com etnias diferentes do seu local de origem, do seu local de estudo, aliás, perdão. Né? O tema 2 trata da questão da mediação como estratégia de inclusão educacional na escola. A gente sabe que muitas vezes uma briga, um estresse entre alunos com o professor faz com que um ou outro aluno ele acabe se excluindo da aprendizagem, se excluindo do grupo, e isso é uma forma de exclusão também. A mediação ela vai tentar fazer com que essas pessoas se reintegrem no grupo. Então você pode abordar a questão da mediação como exemplos de integração, exemplos de inclusão educacional, ou em comunidades que são de alta vulnerabilidade, né, comunidades aí que têm um índice de violência muito grande, a mediação enquanto inclusão educacional dessa comunidade dentro da aprendizagem dos seus filhos. Então há muitas possibilidades. Terceiro ponto seriam necessidades especiais intelectuais. Olha só, necessidades especiais intelectuais. 2 pontos. Estudo de caso de. Então você tem aqui uma gama muito grande, né, de possibilidades. Quando se coloca estudo de caso de, o que se tem? Você tem um caso emblemático, né, de uma grande importância, ou de uma importância para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua sala de aula, e aquele caso ele pode servir de exemplo para a tomada de decisões de outros casos, né, em relação a outros estudantes, em relação a outros alunos. O outro tema nós temos aí, perspectivas da inclusão de alunos com deficiência. Tem um xizinho aí para você dizer que tipo de deficiência é essa que você vai trabalhar. Em salas regulares de ensino, e aí foi o que eu disse, pode ser de ensino fundamental, pode ser de ensino médio, pode ser de ensino superior, né? E essa deficiência pode ser qualquer tipo de deficiência. Outro tema seria déficit de atenção / hiperatividade, obstáculos e estratégias. Você pode escolher um ou outro, pode escolher os dois, né? O pessoal trabalha muito aí com a questão do TDAH, né? A deficiência em que você tem essa... alguns chamam, né, de hiperatividade, alguns vão chamar aí déficit de atenção, né? Qual é a diferença que existe entre eles, a diferença recorrente na prática, no impacto na sala de aula. E aí você tem obstáculos e estratégias. Quais são os obstáculos para uma criança que tem um problema desse de déficit de atenção, de hiperatividade? Essas crianças têm que obstáculos para aprender e quais as estratégias que a escola pode estar adotando para resolver esse problema. Nós temos aqui também o outro tema com inclusão de cadeirantes no ensino fundamental, avanços e perspectivas. Pode ser um estudo bibliográfico, em que se fale aí de toda a documentação que foi trazida, que foi inserida, a legislação que foi colocada, ou você pode fazer um estudo mesmo com relação às escolas, com relação às secretarias de educação, pode ser municipal, pode ser estadual, pode entrevistar sujeitos e apontar quais foram os avanços e quais são as perspectivas para isso. Quantos alunos cadeirantes nós temos na rede hoje? Na rede municipal, na rede estadual. Nós temos alunos cadeirantes, como é que eles são tratados? Já são perguntas que você diz assim, poxa, eu não sei dizer. Né? Qual a quantidade de hoje registrada dentro do ensino público, número de alunos cadeirantes? Mas se eu posso ir para o ensino privado também? Pode. Então
Então você pode ir para o ensino privado e se perguntar como é que as escolas privadas estão integrando junto aos outros estudantes os alunos cadeirantes. Quando os alunos cadeirantes têm, o aluno cadeirante ele se sente seguro para ir até a escola? Se não, por quê? Outro tema que nós temos aí, pessoal, seria a questão da aprendizagem cooperativa como estratégia de inclusão nas escolas de ensino. A aprendizagem cooperativa ela trabalha através de estratégias, de células de aprendizagem, de formação de grupos, né? E o professor trabalha como orientador e isso faz com que aconteça uma boa inclusão entre os estudantes. Existe aí um agregado de fatores que fortalece a amizade, fortalece o vínculo, a resiliência, algumas competências socioemocionais, e isso faz com que haja uma inclusão maior desses estudantes, principalmente aqueles estudantes que têm uma dificuldade de aprendizagem, que vão ser inseridos dentro de um grupo, dentro de uma célula de aprendizagem cooperativa, e ao ser inserido nesse grupo, ele acaba se inserindo também na educação, na aprendizagem. Temos aí como outra temática a questão de aspectos convergentes para a inclusão social por meio da educação de jovens e adultos. Aqui já é bem mais focado na EJA, né? Educação de jovens e adultos, em que você teria aí quais são as condições que se tem hoje, quais são as estruturas que se tem hoje, ou você pode procurar num outro sentido, né? Como é que se tem hoje os centros de educação de jovens e adultos no Ceará, que é um exemplo, em poucos estados tem, só 2, quais são as estratégias desenvolvidas. Hoje está sendo desenvolvido um EJA Qualifica, então como é que isso aí faz com que esse jovem que está fora da escola durante muito tempo, que estava no mercado de trabalho, mas que o mercado de trabalho resolve cobrar dele uma formação, ele volta para a escola, mas está agregando valor a ele, de que maneira está incluindo ele numa perspectiva diferente de emprego, de melhorar de vida. Então tem muitas coisas para você trabalhar também nessa temática. Outro ponto que a gente tem é a formação continuada de educação inclusiva, legislação e vida real. É claro, você pode mudar, todo esse sistema você pode mudar. Aí foi só para dar uma ideia. Quando se trata de legislação e vida real, já de cara já está mostrando para você o quê? Fazer um estudo comparativo, estudo contrastivo. O que a legislação diz da formação continuada? Quando se fala formação continuada, é formação em serviço. Formação de profissionais após a sua formatura inicial, a sua formação inicial. Então, como é que as escolas, o que elas são obrigadas por lei, o que é dito por lei, dos profissionais que trabalham em escola, quais são as formações que eles precisam fazer e comparar com a realidade, o que de fato é feito. Então, é um estudo comparativo, é um choque de realidade com a legislação. O currículo do ensino, e aí tem esses vários X's aí para você decidir, né, se vai ser no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, o currículo do ensino pode ser ensino superior? Pode. O currículo do ensino superior fomenta a inclusão de alunos. Existe isso ou não? Aí você vai dizer, a ausência de fomenta a inclusão de alunos. Então, é uma coisa que você vai analisar. O currículo do ensino, novamente, dificuldades para uma educação inclusiva. Aí você tira o foco um pouco da questão do fomento à inclusão e vai mostrar quais são as dificuldades que esse currículo ele traz para incluir o estudante. Qual a diferença dos dois? Um eu vou focar muito na instituição. Eu vou avaliar muito a questão da elaboração do currículo, né, do plano pedagógico da instituição, o que você vai avaliar. E o outro, Jeff? O outro eu vou focar muito mais nas dificuldades que esse aluno tem até chegar lá. Então, quando o currículo ele é montado para um estudante cadeirante, para um estudante com baixa visão, para um estudante com dificuldade de aprendizagem, para um estudante de uma etnia diferente, quais são as dificuldades que isso aí causa para esse aluno ser incluído? Vamos pegar um exemplo claro para ver se ajuda mais. Currículo do ensino fundamental, e aí você vai dar um a mais, você vai dizer currículo do ensino fundamental para o ensino de religião, ou currículo do ensino fundamental para a educação religiosa. Temática bem polêmica mesmo, né? Dificuldades para uma educação inclusiva. Olha, a educação religiosa, que teoricamente a gente tem aí valores religiosos, morais, em que você vai incluir as pessoas, agregar pessoas, ela exclui. Por quê? Porque tem pessoas que não seguem aquela religião. Então é um debate para você fazer assim, poxa, uma educação religiosa que era para educar, para agregar, para formar o indivíduo, para compreender, né, os aspectos religiosos, valores religiosos. Não, ela exclui porque diz, olha, se você não concorda, você vai sair. Você não precisa assistir aula, saia da sala.
né? E mesmo assim, a religião, nesse sentido, claro, a religião é só um exemplo, mas tem outras disciplinas, né? Como é que isso aí pode trazer uma dificuldade para incluir? Se a gente for pensar o currículo do ensino de matemática, no ensino fundamental em matemática, o currículo de matemática dentro do ensino médio, ele fortalece a inclusão? Seria aquele primeiro momento. Se não, você quer dizer assim, não, eu quero ver as dificuldades que ele traz para a inclusão, quero ver as dificuldades que ele traz para a aprendizagem do aluno, porque isso causa exclusão, né? Escola e processos de formação docente para uma educação inclusiva, bem similar àquele que nós tínhamos anteriormente, que é a formação continuada. Aqui nós estamos dando um foco entre escola e processo de formação, então nós já estamos acreditando que existem processos de formação. Você não está fazendo um estudo comparativo, você vai fazer um estudo descritivo em dizer como é que a escola hoje ela traz esses processos de formação docente para a educação inclusiva. Então há duas premissas diferentes. Naquela primeira lá que eu tinha dito, a questão do contraste entre vida real e legislação, você vai investigar, quem quiser fazer, vai investigar como é que está a situação entre o que a legislação diz e o que a vida real traz, né? Esse aqui, você já acredita ou já conhece que existe, de fato, processos de formação docente dentro da escola. E aí, por ter esse processo de formação dentro da escola, você vai simplesmente fazer um estudo descritivo, vai abordar as características, vai dizer o que ele fortalece, vai dizer como é que é realizado, vai dizer quais são os impactos que isso traz dentro da escola para a comunidade como um todo, né? Vamos baixar aqui um pouquinho para a gente ver as outras temáticas. Pronto. Percepções dos docentes acerca do papel da família na educação de crianças com deficiência. Olha, toda vida que eu trabalho, qualquer temática que eu busco percepção de sujeitos, eu tenho que ouvir os sujeitos. Eu tenho várias estratégias para ouvir o sujeito dentro de uma pesquisa. Eu posso ouvir o sujeito através de entrevista. Eu posso ouvir o sujeito através de questionário online. Eu posso ouvir os sujeitos através de questionário presencial, de formulários de preenchimento. Eu posso ouvir sujeitos e perceber esses sujeitos através da observação. Eu posso juntar um grupo de professores e dialogar com eles. Nesse diálogo, ir registrando as opiniões e computando as opiniões deles. Permitir que eles dialoguem, que eles falem, você fica em observação. Mas se eu tenho percepção dos docentes, isso é bem interessante, porque a gente traz à tona aqui dois sujeitos de grande importância para a educação do aluno que tem uma deficiência. A família e o professor. Então, quando a gente coloca percepções dos docentes acerca do papel da família, com certeza a gente vai encontrar muitos professores dizendo que a família não faz o papel dela. Mas será que o professor percebe e sabe qual é o papel real da família, o que a família deve fazer? Qual é o limite entre o que ele, docente, tem que fazer e a família tem que fazer? Então já é a primeira coisa que você pode tentar analisar. Já é o primeiro objetivo que você pode tentar descobrir, né? Será que os professores, na percepção deles, eles identificam adequadamente qual é o papel da escola, qual é o papel da família, qual é o papel dele enquanto professor? Isso é um ponto. O segundo ponto que você pode observar das percepções dos docentes é qual é o acompanhamento que esse docente faz ou qual é a integração que esse docente faz para a família, qual é o feedback que o docente faz para a família, que a escola leva até a família. E, claro, abordar a relação que existe nisso, né? A gente vai ter aí vários exemplos, posicionamentos em que a família são mais ausentes, em outros que a família são mais presentes. Isso aí faz parte da pesquisa mesmo. O outro ponto seria, aliás, a outra temática seria o ensino na perspectiva, vou consertar aqui, o ensino na perspectiva inclusiva no ensino de. Então aí você pode abordar qualquer área que você deseje. Você é professor de matemática? Sou professor de matemática, Jeff. Eu vou abordar a questão da matemática, né? Eu sou professor de, digamos, língua portuguesa. Então, o ensino na perspectiva inclusiva no ensino de língua portuguesa, né? De que maneira eu posso trabalhar minha disciplina de forma inclusiva, né? Fazendo com que esses alunos que tenham dificuldades, que tenham necessidades especiais, eles sejam incluídos. Lembre sempre, não pense apenas no aluno com deficiência, pense no aluno com necessidade especial. Eu tenho uma sala em que eu percebo que meus alunos têm grande dificuldade das questões de leitura, mas eu tenho um aluno que sabe ler muito, que tem uma compreensão muito boa, é um aluno que se manifesta, que já leu vários livros. Esse aluno, provavelmente, ele pode, dependendo da turma, sofrer um tipo de exclusão, sofrer algum tipo de bullying.
Então, como é que o professor pode fazer, ou como é que ele pode transformar esse ensino dele de maneira que esse aluno seja incluído dentro de um grupo que está sofrendo bullying porque ele sabe demais, ele tem uma necessidade especial que é o quê? Mais desafios. Então, vou dar um exemplo, você imagina aí estratégias para que isso aconteça, certo? Integração e implantação da sala de recursos multifuncionais na rede, e aí você pode puxar para a rede municipal, se você for professor de rede municipal, para a rede estadual. Jeff, eu não sou professor, mas você tem um conhecido que é, você tem um amigo que é, né? Você trabalha num ambiente que tem pais que têm, sim, seus filhos dentro dessa perspectiva. Você trabalha aí com colegas que talvez tenham filhos, né, dentro dessa perspectiva em que precise da sala especial. Você tem todo o direito, mesmo como pai, ou não pai ainda, mas como cidadão, de ir até uma escola municipal, de ir até uma escola estadual, tirar um dia, ir lá e dizer, olha, eu quero entender, quero fazer uma entrevista com a coordenadora, eu quero fazer entrevista com o professor da sala de multifuncional, e eu quero fazer entrevista, eu quero entender como é que foi. E aí você pode escolher um estudo de caso, pode ser de uma escola que é referência, ou pode ser o contrário, de uma escola que tem muitos alunos que necessitam dessa sala multifuncional e ela não funciona, apesar do nome, ela não funciona, e pode ser um estudo de caso, porque você tem um número grande de alunos, e esses alunos precisam, e ela não foi implantada de forma adequada, e aí, como é que está rolando? Como é que está acontecendo? Né? Tem outro ponto aqui, que é a integração e implantação da sala de recursos multifuncionais na rede. Mais uma vez, fica à sua vontade, né? Qual é a rede que você vai trabalhar, se é a rede estadual, se é a rede municipal, se é a rede federal também. Impactos no currículo escolar. Né? Como é que a escola adequou ou não adequou a sua realidade de currículo para a implantação da sala de recursos multifuncionais? Né? Será que a escola não utiliza adequadamente essa sala de recursos multifuncionais? Será que a escola não utiliza adequadamente as possibilidades que ela traz? Será que ela se integra ao currículo de forma adequada para aqueles alunos que precisam? Claro que tem redes que vão chamar de nomes diferentes, em vez de recursos multifuncionais, recursos de assistência, em vez de recursos de assistência, sala de atendimento especializado educacional. Aí fica a seu critério, você vai mudar do jeito que você quiser. Certo? Já se eu não quiser trabalhar com recursos multifuncionais, se eu quiser trabalhar com a sala que é chamada lá de recursos multimídias, eu posso? Pode, desde que você leve sempre para o lado da inclusão. Eu posso trabalhar no laboratório de informática, posso trabalhar no laboratório de ciência, laboratório de matemática. Se você for utilizar isso para inclusão educacional, ótimo, excelente. Então imagine, vamos pensar assim, a gente se prende muito na questão da deficiência. Mas se você for fazer uma pesquisa em que você vai analisar o uso do laboratório de ciências, laboratório de física, por exemplo, para a inclusão educacional de alunos com alta dificuldade, com grande dificuldade no aprendizado das ciências, ou de uma ciência específica, da física, da química, da biologia, então você pode avaliar qual é a contribuição que o laboratório de ciências deveria dar. Será que ele dá, de fato, essa contribuição? Se não dá essa contribuição, e você tem alunos com grande dificuldade de aprendizagem na ciência, por que não dá? Então são coisas que são óbvias, que teoricamente a gente esquece porque era para funcionar. Se eu tenho um laboratório de ciências, ele é para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em aprender física também, aprender química. Mas se essas pessoas continuam com dificuldade, se esse laboratório não tem estratégias, poxa, esse laboratório não está fazendo um papel interessante, que seria um papel de inclusão educacional daquelas pessoas que têm necessidades especiais nessas disciplinas. Temos aqui um outro ponto que é incluir como? Uma pergunta, né? Narrativas de professores da rede, mais uma vez fica aberto, de ensino sobre a inserção de alunos com necessidades especiais. Aí fica bem claro. Você vai fazer uma gama de entrevistas, né? Você vai ouvir professores, porque nós temos narrativas de professores da rede, pode ser rede fundamental, pode ser da rede estadual, pode ser da rede municipal, pode ser do ensino fundamental, do ensino médio, pode ser do ensino superior, enfim, em que você tem essa pergunta, incluir como, que é uma coisa que muitos professores fazem também a pergunta. Se eu não tenho condições, eu já ouvi, no dia que a gente estava nas aulas aí, muitos colegas disseram, olha, a gente tenta, mas nós não temos condições, a escola não é preparada, o professor não é preparado, os funcionários não são preparados, a turma não é preparada. Então essas narrativas,
E é bom você ter narrativas diferentes, até com posicionamentos diferentes, para você trazer isso à tona e fazer um comparativo. Você entrelaçar as narrativas que demonstram que as escolas, em sua grande maioria, ainda não estão preparadas e o que estão fazendo. Né? E da mesma forma pode ter aquelas narrativas de professores dizendo que sim, a escola está incluindo, que sabe como incluir, e perguntar por que você sabe, o que você fez para poder aprender a incluir, para incluir adequadamente. Outra temática, inclusão escolar, formação inicial versus formação continuada de professores. Aí é bem simples, você vai fazer um comparativo entre os cursos de graduação, pode ser na sua área, você pode especificar para licenciatura em Química, licenciatura em Português, licenciatura em História. Como é que os cursos eles fazem essa formação? Né? Ou na área da educação de uma maneira geral? Pode ser, pode ser. Se você for observar quais são as disciplinas dentro da formação inicial, quais são as disciplinas dentro da graduação que trabalham a inclusão escolar. Trabalham? De que forma trabalham? Você pode fazer uma avaliação no site, analisar as emendas das disciplinas das faculdades que têm esses cursos. E fazer um comparativo entre formação continuada de professores. Se a formação inicial não dá conta, na formação continuada ela dá conta? É um exemplo. Né? Outra temática é inclusão e surdez na educação básica. Essa eu acredito que seja bem claro, né? Como é que as escolas da educação básica estão trabalhando a questão da inclusão de pessoas com surdez. Inclusão e baixa visão na educação básica, agora está sendo mais específico, e aí você pode ir para vários caminhos. Você vai daqui, a partir desse texto aí, dessa temática aberta, bem abrangente, inclusão e baixa visão na educação básica, você pode destrinchar para outras coisas. Você pode destrinchar para produção de material didático, você pode destrinchar para uso de recursos multimídias, ou não, você pode destrinchar para o uso dos espaços, dos ambientes escolares, fortalecimento da aprendizagem. Então tem várias coisas que você pode trabalhar aí. Né? Outra temática trata da humanização e respeito em salas com alunos com necessidades especiais. Eu citei até um exemplo, uma sala de aula em que eu trabalhei, em que por ter um aluno lá, um aluno que tinha que era cego mesmo, né? E esse aluno ele mudou a sala completamente, a sala se humanizou, a sala ficou mais silenciosa, mais atenciosa, os professores também tinham cuidado, e a gente percebia, e é bem interessante você perceber que quando se trata de humanizar e gerar respeito, é diferente de ter pena. Você não tem pena. Você não passa a ter pena da criança ou do adolescente porque ele tem uma deficiência. Não, a questão não é essa. A questão é você humanizar e respeitar aquelas limitações, mas ao mesmo tempo você saber e perceber que ele tem potencialidades a serem desenvolvidas. E é interessante fazer essa distinção também. Jeff, pode ser um aluno com necessidade especial em outro sentido? Pode. Porque um aluno que chega, um aluno que tem pais violentos, um aluno que a mãe morreu, o pai morreu, um aluno que vem de um abrigo, um aluno que tem uma vida carente em tudo. Quando ele chega na escola, ele tem necessidades especiais. Será que nós somos humanos e respeitamos aquele aluno? Né? Será que um aluno, quando ele chega ali todo sujo, a roupa amarrotada, com um odor de suor muito grande, né? Será que nós somos humanos de perceber que talvez aquele aluno não tenha mãe, não tenha pai, ou o pai não liga para ele, não cuida dele, ele tem que se virar sozinho? Será que a humanidade nesse momento que nós temos na sala, a humanização que existe na sala também respeita isso? Né? E aí, se não tem humanização, não tem respeito, gera bullying, gera antipatia, às vezes do próprio professor. Né? O papel da comunidade escolar na inclusão educacional, bem simples, bem clara, e a gente vai especificando o papel da comunidade escolar na inclusão educacional, qual é a atuação que a comunidade deve ter, como é que a comunidade deve cobrar das autoridades, como é que a comunidade deve se unir para apoiar a escola, para apoiar as pessoas que precisam, que estão na situação de inclusão educacional. E você pode ter a percepção da família, aí você vai trabalhar com famílias, você vai entrevistar famílias, mandar formulários, pedir para os alunos, Jeff, eu não tenho tempo de ir na minha família, isso não é desculpa. Não é desculpa por quê? Porque o seu trabalho pode ser voltado com a parceria dos estudantes. Você chega para os seus estudantes e diz, olha pessoal, eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa, e eu quero contar vocês como meus parceiros.
né? Vou pedir para que vocês levem esse formulário, essas questões, que vocês levem aos pais de vocês e que vocês leiam para eles. Aí você pode ler para os alunos, explicar. É até interessante porque você faz com que o teu aluno trabalhe contigo, né? Se assim, olha, professor, eu tenho que copiar as respostas do meu pai. Se o aluno não souber copiar, então pede para o pai responder, né? Tem alunos que gostam, já vi uma colega fazendo uma experiência dessa bem interessante. Quase todos os alunos tinham um celular, né? Por melhor ou pior que fosse, o celular tinha gravador de voz e os alunos faziam entrevistas com os pais. Ficou super interessante que ela teve um banco de áudio guardado com os alunos entrevistando seus pais. E foi interessantíssima a experiência. Depois os pais chegaram e disseram assim, poxa, como eu gostei de ser entrevistado pelo meu filho. Porque meu filho passou a achar importante a minha opinião, né? Da mesma forma, a criança passa a ser um instrumento de conhecimento ali, ela passa a vivenciar a realidade do conhecimento, da pesquisa, entrevista o pai. Então gera uma atividade bem interessante, que já causa até mesmo um efeito diferente dentro da sala de aula depois, das conversas, os diálogos. E aí você pode ter a percepção dos educadores, aí você vai trabalhar mais com os professores, essas entrevistas se voltam para os professores. Naquela hora nós estávamos falando da questão do papel da família, né? Aqui nós estamos tratando do papel da comunidade, mais abrangente. Aí entra tudo, comunidade como um todo. O uso da tecnologia como estratégia de inclusão educacional e promoção da aprendizagem. Você tem assim, um mundo de coisas. Desde, por exemplo, o Facebook no fortalecimento da aprendizagem de alunos com baixa visão. O Facebook no fortalecimento da aprendizagem de alunos com alfabetização deficitária. Então, olha só, peguei uma de deficiência, peguei uma com deficiência de aprendizagem. Um déficit de aprendizagem muito forte. Então, você pode fazer isso. Ou você pode fazer o quê? O uso de jogos, uso de aplicativos, uso do celular como estratégia de inclusão educacional. Você pode gerar, de repente, dentro de uma rede, um projeto, ou pode analisar um projeto desenvolvido na tua escola. Se a tua escola desenvolvesse um projeto voltado para a leitura, para o fortalecimento da leitura dos alunos com dificuldade, se tivesse criado uma página no Facebook chamada Leitura na Rede. Nós fizemos um projeto desse uma vez, que o nome era Leitura na Rede, né? Primeiro porque, de fato, o aluno ia ler, ia postar no Facebook os comentários daquilo que ele tinha lido. E do que ele estava lendo. Ele não precisava contar do livro todo, não. Ele leu meia página. Ele ia dizer, essa página foi legal, essa parte eu achei interessante, teve isso, isso e isso. Ou ele dizer, não, essa parte foi muito chata, foi muito cansativa, mas ele tinha essa perspectiva de estar. E se ele não estivesse lendo, Jeff? Mas pelo menos ele estava comentando na rede. Ele estaria fazendo um comentário, estaria escrevendo, estaria criando para escrever. Nem que ele estivesse pesquisando o que pessoas falaram, mas ele estava lendo o que as pessoas falaram. O importante é que ele tivesse incluído no grupo ali, né? Integração entre psicopedagogia e inclusão escolar, caminhos possíveis. Aí você tem desde um estudo que você pode escolher na tua metodologia ser um estudo bibliográfico, pode ser um estudo documental, né? Pode ser um estudo comparativo, pode ser um estudo de campo, que aí é naqueles slides que eu falo, daqueles textos que eu falo lá sobre os tipos de pesquisa, esclarece bem direitinho quais são esses tipos de pesquisa, né? Bem, eu vou tentar, dentro dessa correria, né, dessa semana agora, na outra, ver se a gente consegue fazer mais alguns vídeos. Vou ver se eu consigo combinar com vocês um hangout, né, com 2, 3 alunos. Esse hangout vai ficar depois no ar para vocês estarem assistindo, mas eu vou considerar bem direitinho essas estratégias para a gente fortalecendo. Como eu disse, é uma produção em parceria que a gente vai discutindo, vai debatendo. Não precisa que você faça sozinho, você pode fazer com o teu colega. Lembrando que o artigo ele pode ser sozinho, pode ser individual ou pode ser em grupo, né? 2 pessoas, aliás, em dupla. Você pode utilizar o Google Drive para produzir em parceria, porque os dois não precisam estar no mesmo espaço físico para produzir. Você coloca um documento no Google Drive, começa a escrever e dá acesso para o teu colega, o teu companheiro de pesquisa realizar. Vocês podem dividir as atividades. Se você vai fazer uma pesquisa em parceria, enquanto você faz a parte de análise bibliográfica, junto com o teu parceiro, você divide algumas leituras, enquanto tu entrevista os pais, digamos, você vai entrevistar a comunidade como um todo, só um exemplo. Enquanto você entrevista os pais, ou você manda questionário para os pais, o teu colega pode fazer entrevista com os professores. Ou você pode pegar, fazer um estudo comparativo. Meu estudo comparativo vai ser entre ensino fundamental e ensino médio, né?
sei lá, vou comparar o 9º ano com a primeira série do ensino médio, fazer um comparativo. Eu sou professor do 9º ano, vou fazer entrevistas com professores do 9º ano. O meu colega aqui é professor de primeira série, ele vai fazer entrevistas com professores de primeira série do ensino médio. E depois vamos fazer esse casamento aí entre as respostas dos professores, fazer um estudo comparativo. Então, a dupla é interessante porque ela divide as atribuições, mas é bem interessante quando os dois assumem o compromisso de cada qual fazer sua parte, mas fortalece bastante, né? Espero que aí tenha dado uma clareada com relação a essa temática. Volto a reforçar que não necessariamente você precisa escrever sobre isso, aqui foi para te dar um norte, para te ajudar. Você pode variar da forma que você achar interessante. A única preocupação que você tem que ter é que a temática que você escolher tem que ter um elo com a inclusão educacional. E quando pensar em inclusão educacional, não se limitar apenas na questão da deficiência. Percebi que muitas pessoas estão se limitando à questão da deficiência. Então não se limite apenas à questão da deficiência. Você tem a questão da deficiência, você tem a questão étnico-racial, você tem a questão religiosa, você tem a questão de gênero, você tem a questão da aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Então são muitas possibilidades em que você vai estar trabalhando a questão da inclusão. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar produzindo aí mais 1 ou 2 vídeos com relação a outros temáticos que eu vou achar pertinente. E aí fica aberto o canal sempre para a gente estar dialogando, ok? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida a gente conversa mais pelo WhatsApp.